Bom, vamos direto ao ponto no nosso mergulho de hoje. Nesta análise, a gente vai fazer uma jornada incrível que liga os pontos entre a neurociência biológica mais pura e a aplicação prática da psicologia comportamental. O nosso foco hoje é desvendar a neuroplasticidade, as âncoras e a regra de Hebb dentro da PNL. Vamos entender exatamente como o cérebro processa informações e como é possível, de fato, reescrever a nossa própria estrutura cerebral. E para começar com o pé direito, precisamos fixar uma premissa fundamental. Neurônios que disparam juntos conectam-se juntos. Essa frase genial do Donald Hebb não é só um bordão legal, tá? Ela é a base absoluta de tudo o que vamos explorar aqui. Porque a verdadeira transformação pessoal não tem nada de místico ou mágico. Ela é baseada na reconfiguração física e real do nosso cérebro. É literalmente a biologia moldando o nosso comportamento. Para o nosso trajeto fazer todo o sentido lógico, do biológico para o psicológico, a nossa rota de hoje tem 4 paradas. Primeiro, a neuroplasticidade do cérebro. Segundo, a famosa regra de Hebb. Terceiro, o mecanismo de ancoragem e, por fim, a PNL na prática. É muito importante a gente colocar os créditos onde eles são devidos. Toda a genialidade e os insights que vamos destrinchar aqui vêm direto do trabalho incrível sobre PNL transformacional, desenvolvido por Carol Bokait e Ellie Chamber. É um material de origem perfeito porque ele sintetiza décadas de descobertas e liga os pontos entre como os neurônios funcionam e como a gente consegue mudar de verdade. Então, vamos dar a largada. Seção 1. A neuroplasticidade do cérebro. Vamos lá, neuroplasticidade. De um jeito bem objetivo, é a capacidade inacreditável que o cérebro tem de alterar a sua própria estrutura e criar novas interconexões ao longo do tempo, baseando-se nas nossas experiências. Pense no cérebro como uma placa de circuito super complexa. Só que, ao contrário do hardware de um computador que sai de fábrica daquele jeito e não muda mais, o nosso cérebro pode ser literalmente recabeado pelas coisas que a gente vivencia. Por muito tempo, rolava um mito enorme na ciência de que o cérebro era totalmente fixo e imutável depois de uma certa idade. Acreditava-se que os nossos comportamentos estavam basicamente cravados em pedra. Mas a nova realidade é fascinante. A experiência altera ativamente não só a estrutura dos nossos neurônios, mas afeta até mesmo a nossa expressão genética. É uma quebra de paradigma gigantesca saber que aquilo que vivemos remodela fisicamente o nosso organismo. E como é que essa mudança acontece lá dentro, na prática? Isso nos leva à seção 2, a famosa regra de Hebb e os circuitos neurais. Olha só que salto temporal interessante a gente tem aqui. Lá em 1949, o neuropsicólogo Donald Hebb comprova a neuroplasticidade. Aí, com essa ciência pura na mesa, a gente avança para a década de 70, quando os pesquisadores John Grinder e Richard Bandler começam a aplicar isso na prática, criando a ancoragem. E em 1976, eles finalmente batizam todo esse sistema de programação neurolinguística. É sensacional ver como uma descoberta biológica nos anos 40 deu origem a ferramentas de intervenção psicológica quase 30 anos depois. O X da questão da regra de Hebb é exatamente este. Quando as células nervosas são ativadas várias vezes de forma simultânea, elas formam um circuito e basicamente se travam juntas. Elas dão as mãos e não soltam mais. Sabe aquelas reações automáticas que a gente detesta ter, ou até algumas compulsões? Elas persistem justamente porque formaram um circuito super robusto no cérebro. As células estão fisicamente coladas umas nas outras. Isso prepara o terreno perfeitamente para a nossa seção 3, o mecanismo de ancoragem, que é a aplicação tática de tudo isso. A ancoragem não tem nada de misterioso. Ela é pura biologia aplicada. É uma técnica de condicionamento que associa um gatilho sensorial bem claro a uma resposta interna que a gente quer muito acessar. O objetivo? Repotencializar esses caminhos neurais. Muitas vezes, a gente acha que nossos problemas emocionais crônicos são falhas de caráter terríveis, quando na verdade a ciência mostra que são apenas caminhos neurais que foram muito bem soldados lá no inconsciente. E a ancoragem entra exatamente para hackear isso de forma intencional. Na vida real, a gente cria essas âncoras usando estímulos super concretos, sempre baseados nos sentidos. Pode ser um gatilho sinestésico, como um toque específico no ombro, pode ser auditivo, usando um tom de voz exato a uma palavra-chave, ou até espacial, ligado a um movimento ou a um lugar físico mesmo. É assim que profissionais da área ajudam a nossa neurologia a associar o momento presente a estados emocionais incrivelmente poderosos e cheios de recursos. O processo em si acontece em 3 passos bem diretos. Passo 1, identificar qual é o estado interno que se quer alcançar.
Passo 2. No momento exato em que esse estado atinge o pico, o auge mesmo, aplica-se o gatilho sensorial. E o passo 3, que é onde a mágica, ou melhor, a ciência acontece, repetir a associação para construir e isolar o novo caminho neural. Voltando à regra de Hebb, é a repetição que força os neurônios a dispararem juntos para finalmente se conectarem juntos. Com as regras do jogo entendidas, vamos para a reta final, seção 4, a PNL na prática. Como é que fica a mudança de comportamento no dia a dia? Todo mundo sabe o quanto é exaustivo lidar com programações indesejadas, aquelas reações de raiva ou medo que disparam no automático e sequestram a nossa mente sem aviso prévio. O estado desejado aqui é o oposto absoluto disso. É ter acesso intencional a recursos e capacidades. O que o material nos mostra de forma muito clara é que sim, é possível eliminar essas reações limitantes reconfigurando ativamente as nossas sinapses. A gente não apaga a memória do passado, mas religa totalmente a resposta emocional no presente. Mas tem um detalhe crucial. Para o nosso cérebro instintivo entender o comando e fazer essa religação, a gente precisa falar a língua dele. E que língua é essa? É o que na PNL chamamos de VAKOG, os blocos de construção sensoriais: visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Toda a nossa experiência de vida é codificada por esses 5 canais. Então, se o objetivo é alterar um programa muito antigo enraizado lá no fundo, a intervenção tem que passar diretamente por esses sentidos. E é aqui que a PNL brilha de um jeito muito único. Enquanto muitas abordagens tradicionais passam anos tentando entender o porquê histórico de um trauma, este modelo foca implacavelmente no como. Como é que a pessoa estrutura essa dor na própria mente? Como as representações sensoriais estão montadas? Ao mudar esse como, os caminhos do cérebro são repotencializados e a gente literalmente abre espaço físico na cabeça para a resiliência assumir o controle. E aí, voltamos à nossa grande estrela, a frase que amarra tudo. Neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos. Trazer o professor Hebb de volta não é só para fechar com estilo, não. É uma baita de uma âncora auditiva para a gente jamais esquecer que superar um padrão ruim ou aprender um comportamento novo é uma realidade física, é biologia, é engenharia mental de altíssimo nível e não apenas um conceito abstrato que a gente não consegue tocar. Então fica a pergunta provocativa para encerrar a nossa análise. Sabendo agora desse poder absurdo da plasticidade cerebral, quais âncoras automáticas, daquelas bem inúteis e limitantes, estão ditando as regras e moldando as vias neurais por aí hoje em dia? Talvez seja um momento perfeito para olhar para aquela fiação antiga e decidir qual circuito já passou da hora de ser definitivamente desligado.